Henrique, estamos a olhar para uma terra, tu és Presidente da Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal, mas como é que começou a tua ligação ao vinho? A minha ligação ao vinho, academicamente, começa na circunstância de eu ter andado no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Okay. Profissionalmente começou em 1998, aqui nesta região, e eu, enfim, arrisco-me a dizer que também deve haver aqui alguma coisa de genes de ADN, porque o meu avô era nos anos 40 e 50 um armazenista de vinhos e seus derivados na zona da Ruda dos Vinhos. A minha ligação à região vem também muito por via familiar, porque a minha esposa é natural da região, tal como eu, agrónoma, ainda que de uma área completamente distinta. Em que ano é que tu vens para cá, para Setúbal? Para cá trabalhar venho em 98 e logo para a Comissão Vitivinícola. Comecei, como é normal, nestas circunstâncias. Eu era um jovem de 33 anos e comecei a fazer funções técnicas de várias ordem, até porque se a equipa hoje ainda é uma equipa muito compacta, na altura era mais ainda, portanto todos fazíamos de tudo, embora eu desde logo me tenha ocupado mais das atividades ligadas à promoção. Estávamos em pleno ano da Expo 98, a Vini Portugal tinha acabado de nascer, na Expo houve um stand, um pavilhão dedicado exclusivamente ao vinho, no qual as comissões vitivinícolas regionais tiveram um forte cunho de animação. E, portanto, os primeiros meses foram meses muito intensos. Eu costumo dizer, um pouco por graça, que deve ter havido poucos portugueses a entrar mais vezes que eu na Expo, mas não vi nada, porque eu só ia ao pavilhão do vinho. Entretanto, foi um longo caminho que o vinho português tem tido, mas como é que nasce mesmo, agora falando da região, esta CVR de Setúbal, quando é que nasce? A CVR de Setúbal e os estatutos da zona vitivinícola são os segundos a serem criados após a nossa integração na União Europeia. Beneficiámos imenso do entusiasmo com que a produção e o comércio da região entenderam a lei que em 85 foi criada e que enquadrou o surgimento das comissões vitivinícolas regionais, e depois tivemos também a enorme felicidade de ter um colega meu, naturalmente um pedaço mais velho, o engenheiro Marcílio Gomes dos Santos, que na altura era um homem que sabia tudo sobre legislação vitivinícola, tinha estado na negociação da pré-adesão e era assessor do então secretário de Estado da Agricultura, que tutelava a vinha e o vinho. Ele foi o primeiro presidente e foi um bocadinho ele o pai e a mãe da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Estamos no distrito de Setúbal, um dos maiores distritos portugueses em território, salvo erro o quinto. Tem claramente e geograficamente duas zonas distintas, o norte do Sado, digamos assim, que constitui a Península de Setúbal, propriamente dita, e o sul do Sado, que sempre foi um alentejo sadino, não é? Que são os outros 4 concelhos do litoral alentejano, Grândola, Alcácer do Sal, Santiago, Cacém e Sines, que também são parte integrante da nossa região vitivinícola hoje em dia da Península de Setúbal. Nós temos 2 denominações de origem, uma só para vinhos generosos, fortificados, licorosos, como quiseres, portanto que é Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo de Setúbal, embora a denominação de origem formalmente seja apenas Setúbal, mas isso tem que ver com a burocracia de Bruxelas. E depois temos os vinhos regionais da Península de Setúbal, que abrangem, podem ser produzidos em todo o distrito. As duas denominações de origem, uma só para vinhos licorosos, a outra também para licorosos. Palmela, dentro da denominação Palmela também se podem produzir outro tipo de licorosos. Em termos produtivos somos a 6ª região. Em termos de facto de mercado e de mercado de vinhos com denominação de origem e indicação geográfica, de vinhos com certificação de origem, somos, consoante as perspectivas e as alturas do ano, a 3ª ou a 4ª região muitas vezes, o que faz de nós, desse ponto de vista, uma região muito bem sucedida do ponto de vista comercial e não só, também economicamente, claro. Henrique, estamos a olhar para o Sado, que define profundamente os terroirs de Setúbal, não é? Quais são esses terroirs? Os terroirs são fundamentalmente associados à grande planície arenosa, que é uma formação geológica relativamente recente, designada do Plioceno de Pegões, que começa mais ou menos em Muge e termina mais ou menos em Maria Vinagre, já em Santiago de Cacém. E essa é o grande terroir da região, não é? Portanto, esta areia franco-arenosa, umas vezes mais arenosa, quase sem argila, outras vezes com alguma argila e com uma textura mais franca. A que se soma também um terroir muito importante e importante também pela circunstância que a Serra da Arrábida constitui relativamente à região, pela sua orientação, porque é uma pequena cordilheira, mas ainda assim extensa, de solos argilocalcários, portanto dentro do Parque Natural da Arrábida. Diria que a Arrábida, os solos argilocalcários e a imensa planície arenosa é o que marca a região.
e um lado também de uma influência atlântica mais no litoral, não é? E um lado de uma influência atlântica também e de duas grandes massas de água, que são os estuários do Sado e do Tejo, não é? Este aqui é o estuário do Sado, não é? Sado, aqui atrás de nós. E que o solo é essencialmente arenoso, não é? Sim, na maior parte da região o solo é arenoso. Tem uma outra característica muito relevante e que, estando aqui à beira-Sado, ainda se percebe melhor, que é um lençol freático, consoante as vinhas e a distância a que estamos do Sado, do mar, mas enfim, o lençol freático nunca é um lençol absolutamente homogéneo, mas ele distribui-se praticamente por toda a região. E, portanto, uma grande parte das vinhas da região chegaram vegetativamente, as que têm uma idade mais proveta, puderam chegar cá por esta circunstância, porque de outra forma, quando no verão faz muito calor, e aqui às vezes faz muito calor, e com solos que praticamente não retêm água, e só começámos a regar nos últimos 20, 25 anos, é que a rega se generalizou na vinha aqui e em todo o país, não é? Aqui é muito esse fenómeno, um pouco invisível, que muitas pessoas também desconhecem, que faz com que a viticultura aqui tenha sido sempre uma atividade sustentável e que assim tenha chegado aos nossos dias. Além do solo e do clima, as castas marcam também sempre profundamente as regiões. Nós somos uma região, do ponto de vista do encepamento, da diversidade de castas, que até há bem poucos anos atrás éramos bastante monocasta, bastante monovarietal. O Castelão nos vinhos tintos, o Fernão Pires e o Moscatel de Setúbal nos vinhos brancos. Sendo que o Moscatel de Setúbal depois também é a partir dessa casta que fazemos o vinho licoroso. Hoje em dia eu diria já desde há 20 anos, desde o início deste século, a diversificação do encepamento acompanhou também o crescimento da região na exportação e no mercado nacional e a oferta de diversidade, de vinhos com perfis mais diferentes e também do ponto de vista do viticultor de diminuição do seu risco de colheita, não é? Porque claro, se tens uma colheita muito centrada numa casta, se naquele ano alguma coisa aconteceu com aquela casta, vais ter mais problemas. Nos tintos passámos a ter uma quantidade que hoje em dia se soma mais de 1000 hectares entre Syrah, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Trincadeira, Aragonês, Alicante Bouschet, são talvez as castas tintas hoje em dia que representam mais área dos vinhos tintos. E relativamente aos brancos, o Arinto, que tem crescido muito nos últimos anos, já se vai aproximando dos 200 hectares, e também o Antão Vaz e Verdelho. Diria que este é o nosso mosaico de castas. Quais foram os grandes desafios da região de Setúbal? Em que estado é que estão? Vá lá, em termos de CVR, o que é que tu sentes? Assim, o grande desafio da região, a região foi constituída para o ano, fará 30 anos que a região se constituiu como tal e que criou a sua Comissão Vitivinícola Regional. No início era muito o desafio da quantidade, não é? Era muito o desafio da certificação. Precisávamos de ter mais produtores a certificar e os que certificarem cada vez mais. Hoje em dia estamos a aproximar-nos dos 80%, como há bocado falávamos, de relação entre vinho produzido e vinho comercializado, como o vinho da Península de Setúbal, vinho de Palmela, Moscatel de Setúbal, Moscatel Roxo de Setúbal. E, portanto, o nosso desafio é cada vez mais, hoje em dia, o da qualidade, o da diferenciação, o do valor, o de valorizar melhor as uvas, para poder valorizar depois também melhor os vinhos, ou, enfim, um bocadinho ao contrário, porque infelizmente quem está perto do mercado são os vinhos, é valorizar melhor os vinhos para depois conseguir valorizar melhor as uvas e continuar a crescer nesta nossa aposta de qualidade e de produzir vinhos diferentes, porque no vinho, como em tantos outros produtos, a fazer diferente é uma espécie de palavra de ordem, não é? Claro. No nosso caso, o fazer diferente com estes terroirs que há bocado falámos, com as areias, com a proximidade ao Atlântico, com estes dois grandes estuários, com um leque de castas que é ao mesmo tempo diverso, mas ainda assim com uma grande base no Castelão, no Fernão Pires e no Moscatel de Setúbal, eu diria que nós temos tudo para fazer diferente e, portanto, acho que a região tem um futuro risonho. Que vinho é este, Henrique? Olha, este é um lote especialíssimo para comemorar os 110 anos da demarcação da então região demarcada do Moscatel de Setúbal. E o que vinhos é que tem? Este lote é constituído por generosos contributos, tal como o vinho é generoso também, por generosos contributos dos principais produtores de Moscatel de Setúbal da região. Portanto, é um lote
verdadeiramente único e especial. E onde é que estamos? Estamos em Palmela, na Casa Mãe da Rota dos Vinhos, que é no fundo a sede, o polo, digamos, central, agregador de toda a nossa oferta de enoturística, que é uma oferta hoje em dia já bem grande, conta com 24 adegas já e com um conjunto também de recursos enoturísticos, desde restaurantes, alojamentos, a património. É de facto uma oferta que tem vindo cada vez a ser mais importante para a região, até porque o grande boom turístico que Lisboa, que a capital de Portugal tem sentido, tem também tem-se estendido aqui para a Península de Setúbal pela proximidade e até pela circunstância de sermos parte integrante da região de turismo de Lisboa. Então vamos brindar aqui, Henrique. Vamos brindar à região a que os próximos 30 anos sejam pelo menos tão bons quanto estes primeiros. É isso, à nossa e à região. Obrigado.